O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Que coisa horrível. Essa aqui é uma citação de uma peça de Shakespeare, A Tempestade. E nesse contexto, Ariel, que é quem conta a história, está se referindo à corrupção e à selvageria humana, usando demônios como exemplo de todo o mal. E isso se encaixa bem no horror de Amityville, também conhecido como um dos, se não o pior caso que o casal Ed e Lorraine Warren já cobriram. Olá, amante do terror. Eu sou um grande amante de filmes de terror, pelo menos hoje em dia. Até porque, quando eu era criança, eu era cagado pra esse tipo de filme. Eu lembro que, quando eu assisti a Annabelle, eu fiquei um mês com medo de dormir no escuro, porque eu achava que o demônio do filme ia estar me esperando só pra puxar meu pé de noite. Mas, depois que eu cresci, e principalmente depois que eu tive o meu canal de terror, eu passei a admirar esses filmes. Pelo menos os mais antigos, porque os de hoje em dia estão bem porcaria. Só que o meu filme de terror preferido, sem dúvida, é o Invocação do Mal, o primeiro que saiu. E foi por causa desse filme que eu fiquei curioso sobre o casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren. E fui ver mais a fundo sobre outros casos que eles já cobriram. E vi um que chamou não só a minha atenção, como a atenção do mundo todo praticamente. O caso de Amityville. Eu conheço, gente, esse nome é bem famoso, Amityville, bem famoso. Em 13 de novembro de 1974, no bairro tranquilo de Amityville, tinha uma casa chamada High Hopes. E lá dentro vivia uma família de 7 pessoas, a família DeFeo. Era uma família tradicional, vivendo em uma casa boa, no lugar tranquilo, todo mundo vivia aparentemente feliz. Mas gente, é claro que tem um filme desse negócio, essa tranquilidade não durou pra sempre, tem um né? filme. Um homem chamado Ronald DeFeo Jr., uma certa madrugada, exatamente 3h15 da manhã, acordou e decidiu fazer uma coisa que mudaria a sua vida para sempre. Ou melhor, de acordo com ele mesmo, demônios começaram a sussurrar no seu ouvido e a o manipular a simplesmente erradicar toda a sua família. E considerando que o Ronald já tinha sido diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial, caiu como uma luva. Então, ouvindo a voz desses demônios na sua cabeça, ele pegou um rifle Marlin calibre .35 e matou todos os membros da sua família, começando pelos pais, finalizando com os irmãos. Ronald DeFeo Sr. foi morto com 2 tiros enquanto dormia. Louise também com 2 disparos, e as evidências indicam que ela possa ter acordado durante o ato. Dawn DeFeo foi morta com um único tiro enquanto dormia. A polícia concluiu que não teve luta. Allison também foi com um único tiro, só que se acredita que ela estava acordada quando foi assassinada. Mark também foi morto com um único tiro enquanto dormia. E John Matthew, a mesma coisa. Depois que acabou, ele tomou banho, trocou de roupa, se livrou da arma e das munições e jogou a roupa ensanguentada fora. Isso para se livrar de toda e qualquer evidência que pudesse apontar que ele tenha assassinado aquelas pessoas. E 6 horas depois, ele correu para fora de casa, fingindo estar desesperado, e entrou em um bar que tinha ali perto. Ele correu para dentro do bar dizendo: "Você tem que me ajudar, eu acho que o meu pai e minha mãe foram baleados." Primeiro, ele culpou um assassino da máfia, dizendo que tinha sido uma morte planejada, e não uma simples invasão domiciliar. Mas, depois que a polícia pesou na dele, com um questionário pesado, ele confessou ter matado todas as 6 pessoas. Mas, mesmo depois da confissão, ele sempre dizia nos depoimentos que na noite do assassinato, ele estava sendo controlado por demônios. E isso me lembrou de um certo filme de terror, um dos melhores que eu já vi inclusive, chamado O Exorcismo de Emily Rose, onde um exorcista estava sendo acusado de ter causado a morte de Emily Rose por conta de negligência. Ele disse para ela parar de tomar aqueles remédios e todas as sessões de exorcismo frequentes que a garota estava passando culminaram em sua morte. Claro que tem mais coisa, mas em suma é isso. E o filme tem esse ar de quem será que tá falando a verdade? Porque os dois lados têm argumentos muito convincentes e no fim, ninguém sabe quem tá certo ou quem tá errado. Aqui acontece algo parecido. O Ronald dizia de pé junto que ele tinha de fato sido manipulado por demônios a matar toda a sua família. O psiquiatra de defesa chamado Dr. Daniel Schwartz, ele disse que o Ronald sofria de fato com um transtorno de personalidade antissocial e que isso poderia ter influenciado nessa decisão dele. Só que o problema nisso tudo é que o Dr. Harold Zolan, o psiquiatra do Ministério Público, afirmou
que ele não estava fora de si quando enfiou a bala em cada membro da sua família. Enquanto isso, o advogado dele, o Dr. William Weber, confirmava essa história dos demônios, que ele realmente tinha sido influenciado por forças paranormais. E para complementar essa tese, um caso que ficou bem famoso envolvendo a casa em Amityville e que foi responsável por envolver Ed e Lorraine Warren foi o da família Lutz. Agora, quem diabos é a família Lutz? Não conheço. Calma, você tá muito impaciente, deixa eu explicar. Depois dos assassinatos naquela casa, ela acabou sendo vendida por um preço muito abaixo do valor de mercado. Em dezembro de 1975, a família Lutz conseguiu comprar a casa por nada mais, nada menos do que $80 mil, o que estava muito barato mesmo naquela época, ainda mais por uma casa grande de 2 andares. Então realmente foi uma pechincha, muito, só que a muito paz não barato. durou muito. Não muito tempo depois que eles compraram a casa, começaram os relatos de coisas estranhas acontecendo. Primeiro, um padre tinha sido convocado para benzer aquela casa, porque assassinatos, enfim. Só que enquanto o padre estava exorcizando a casa, ele disse que sentiu como se tivesse levado uma porrada na cara por uma força invisível. O padre levou uma surra do demônio que expulsou ele quando estava benzendo o segundo andar. Mas não para por aí. Por Eles isso disseram não compre que a sempre casa, sentiam vai uma embora. sensação Não gélida se compra em todos os cômodos tipo da de casa, mesmo com o ar quente ligado na temperatura máxima, fazendo com que o George Lutz tivesse que manter a lareira da casa sempre acesa, porque senão todo mundo ali ia morrer de frio. A filha da família, chamada Missy, disse que certa vez durante a noite, ela viu um leitão demoníaco, um porco, observando ela pela janela. A menina adotou essa entidade porco aí como a sua amiga imaginária, e deu até um nome pra ela, Judy. Olha que Mas bonitinho. queria ser esquisita, Katy, né? a esposa do George, já foi vista levitando sobre a cama e de uma hora para outra, do nada se transformando em uma mulher idosa, logo antes de voltar a ser ela mesma. Só que o relato que mais tem ligação com o que aconteceu naquela noite, ou melhor, com a hora que aconteceu, foi quando George disse que todas as noites, às exatas 3h15 da madrugada, que caso você não lembre, foi a mesma hora em que os DeFeo foram assassinados, sempre nesse horário ele era acordado por certos barulhos, tipo grunhidos, passos e até mesmo tiros. Eu acho que isso já seria o suficiente para fazer qualquer um dar no pé daquela casa. E foi isso que eles Botar fizeram fogo em na 1976, só um ano depois. E eu acho que eles ainda demoraram Mas também bastante, pede, né? considerando Não, que a pede- parada não, já estava também nesse nível de pede, caos. né? Mas antes tarde do que nunca. Então, eles colocaram a casa de novo à venda, que foi comprada por um casal, James e Barbara Cromartie. Só que diferente dos Lutz, que presenciaram coisas paranormais desde o primeiro dia, o casal Cromartie viveu por décadas, não anos, décadas nessa casa e nunca tiveram um evento paranormal sequer. Então, qual que foi o problema com os Lutz? Bom, tem uma explicação pra isso, mas eu vou deixar pra depois. Alguns meses se passaram depois que os Lutz saíram da casa, e é só aí que o casal Ed e Lorraine Warren foram convocados pra investigar o que estava acontecendo naquela casa. E sim, eles também presenciaram eventos paranormais. Primeiro, o Ed disse que, enquanto ele estava lá dentro, sentiu ser empurrado por uma força invisível, enquanto Lorraine tinha visões da noite do assassinato. E mais, quando eles desceram no porão, disseram ter fotografado uma presença demoníaca lá embaixo. Ed e Lorraine Warren sempre foram alvos de muita polêmica, porque dividiam bastante as opiniões do público. Alguns diziam que eles eram de fato heróis que salvaram muitas pessoas de demônios com o passar de suas vidas, já outros diziam que eles eram charlatões, que viviam de autopromoção e que usaram dos casos das vítimas para se colocarem na mídia e ganharem fama e dinheiro em cima disso, tipo com os filmes são bem e com os famosos. livros. E esse caso de Amityville coloca muito da veracidade em xeque. Primeiro, porque os Lutz foram os únicos a presenciarem o paranormal, tirando Ed e Lorraine. É porque, na verdade, tudo foi uma mera farsa. Porque o advogado disse que planejou toda a situação com os Lutz depois de várias garrafas de vinho. E para que ele fez isso? Bom, teve alguns motivos, mas o principal deles era simplesmente comercial. Ele queria fazer dinheiro com toda essa história e usou a família para isso, para criar o livro O Horror em Amityville. Só que eles acharam a divisão do contrato abusiva e processaram o Weber por causa disso. No fim, o livro foi considerado totalmente fictício pelo juiz, depois de ter vendido mais de 3 milhões de cópias. Mas é fato que esse definitivamente foi o pior caso que o casal Warren já pegou na vida, isso de acordo com eles mesmos.
Amityville foi o pior caso que eles já trabalharam. Eles não tinham dúvidas que a casa era demoníaca e esperaram nunca pegar um caso como esse de novo na vida. Foi o que eles disseram em vários depoimentos. Só que ainda assim, mesmo o Ronald ter sido condenado à prisão perpétua e judicialmente esse caso já ter sido encerrado, ainda assim é um mistério as condições que fizeram ele fazer aquilo. Ainda mais considerando uma coisa que deixa uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Como é que ninguém ouviu os tiros? Porque, vamos lá, ele estava usando um rifle de calibre considerável, mas mesmo que fosse uma pistolinha velha de nada, armas quando atiram fazem barulho, muito ainda barulho, mais às muito. 3 da manhã, onde tudo é mais alto. E de acordo com as evidências, ele não estava usando o silenciador. No primeiro tiro que ele desse dentro de casa, um pânico geral iria se instaurar. Mas não, muitos ainda estavam dormindo quando ele começou a matar todo mundo. E não, elas não foram sedadas, porque não foi constado nenhum tipo de entorpecente na autópsia. Então, o que aconteceu? Existem algumas teorias que não envolvem o sobrenatural. Por exemplo, talvez aquelas pessoas tenham dormido muito profundamente, mesmo com tiros sendo disparados. E se for considerar que a casa é enorme e com possível isolamento acústico, é possível que ele de fato tenha conseguido matar todo mundo sem alertar ninguém. Agora, se a gente for pro lado sobrenatural da coisa, a gente tem o sono psíquico. Eu lembro de ter visto um livro dos Warren que estava cobrindo o caso dos Smurl, uma família que estava sendo atormentada por demônios, até porque eles são demonologistas. E é nesse livro que eu vi esse conceito sendo apresentado, o sono psíquico, que pelo que deu a entender, é quando uma entidade demoníaca quer atormentar uma pessoa em específico. Então o que ela faz? Ela deixa todo mundo dormindo em um estado de sono profundo em que literalmente nada pode acordar ela. Isso até que o isso é muito louco, muito termine. louco, muito louco. E sim, a pessoa não acorda nem mesmo com um tiro. Então, se fosse pra levar Super-herói, pro lado sobrenatural, X-Men, o sono psíquico ele seria a explicação do porquê ninguém teria acordado naquela noite. Mas enfim, esse caso tem muita controvérsia ao entorno dele, ao ponto de que ninguém sabe o que realmente pode ter levado o Ronald a simplesmente matar toda a sua família. Apesar de que muitos consideram esse caso como sendo só mais um cenário de uma pessoa tendo um surto psicótico do nada. E duvidem do sobrenatural, assim como muitas pessoas duvidaram dos Warren. Mas me diz aí nos comentários o que você acha sobre isso. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, mas... Deixa nos comentários aí, deixa nos... Nada é impossível, né?